Algumas cidades do litoral paulista começaram o ano com um surto de virose. Hospitais e postos de saúde ficaram lotados e o descanso de muita gente acabou antes da hora. No Alesp Cidadania de hoje eu converso com a infectologista Ana Cláudia Marcelo para saber o que aconteceu e como evitar essa situação. Doutora, seja bem-vinda. Obrigada. Doutora, o que aconteceu? Por que teve esse surto, né? Várias praias ali, muita gente doente. Olha, é uma doença sazonal, então todo começo de ano, todo janeiro, fevereiro, todo verão, a gente tem um aumento expressivo do número dessa síndrome diarreica aguda, né? Que essas doenças diarreicas são muito comuns nessa fase do ano, né? Esse ano houve um aumento realmente muito expressivo, foram muito mais casos ainda do que o normal e está se investigando a causa, né? Então, foi encontrado já nas fezes dos doentes o tipo do vírus, que é um norovírus, e agora a gente está investigando, eles estão investigando o porquê desse surto, né? Se tem alguma ligação de esgoto, alguma coisa fora do normal ali para estar justificando tamanha explosão de casos. Isso pode ser, então, esgoto jogado na praia, por exemplo? Pode ser, sim, algum erro de ligação de esgoto. Tem outros fatores, por exemplo, as enchentes, né? Então, tem muita enchente nessa época do ano, as pessoas têm muito acesso a essa água de enchente que pode estar contaminada. Então, requer uma investigação epidemiológica importante para tentar descobrir exatamente o que está levando a isso. Uhum. E no caso da virose, se realmente for constatada a questão da água contaminada, isso é o que? É o contato com a pele ou a ingestão? O que aconteceu? A principal forma de contágio é a que a gente chama de fecal oral, né? Que é o contato com alimentos contaminados, água contaminada, superfícies contaminadas que foram tocadas por pessoas doentes. E a transmissão fecal oral, então, ela é pela boca, né? Ela tem um contato entre as pessoas, mas é quando a gente leva o vírus até a nossa boca, né? Então, não é só o contato pele a pele, precisa ter essa transmissão oral mesmo, fecal oral. Uhum. A questão da água, mas daí a água que chega nas torneiras, né? Também pode oferecer risco ou não, já que ela é tratada? A água, a gente sempre orienta todas as pessoas a consumirem a água, de preferência água filtrada, água filtrada, ou de preferência água engarrafada, né? Águas que você saiba exatamente que ela tem uma boa procedência, né? Então, a gente não indica que se beba água da torneira, por exemplo, então a gente tem que ter plena certeza de que não é uma água contaminada para a gente consumir. Aquelas águas de galão, né? O galão azul, aquele grandão. O galão grandão. fechado. E é confiável? Isso. A água do galão fechado, da garrafinha fechada, então a água industrializada, né? É uma água de confiança, né? Que você sabe da procedência. E a senhora falou também do contágio entre as pessoas. Por isso que acaba, de repente, numa casa, uma pessoa fica doente. Exato. Dissemina. O que deve ser feito, então, quando os primeiros sintomas aparecem? Se não estão todos contaminados, uma pessoa só está. O potencial de disseminação desses vírus intestinais, ele é muito grande. Então, quando uma pessoa em casa está doente, a probabilidade das outras pessoas ficarem doentes é muito grande. Os cuidados que a gente precisa tomar sempre lavagem sempre de mãos, principalmente após usar o banheiro, descontaminação de superfícies com álcool, porque a pessoa toca lá na superfície, a pessoa doente toca na superfície, se eu pegar nessa superfície e levar minha mão à boca, eu estou levando o vírus para mim. Então, precisa tudo ser descontaminado quando tem uma pessoa com diarreia aguda em casa, essa pessoa precisa todos da casa precisam lavar as mãos várias vezes, especialmente o doente após usar o banheiro. A gente pede também que a pessoa doente não prepare alimentos para o resto da casa. Então, são cuidados básicos, mas que são
a gente precisa ter muito cuidado, porque a transmissão dentro de casa ela é muito, muito possível. Uso de máscara ajudaria ou não? Não, aí não. O uso de máscara, como ela não é uma disseminação respiratória, né? Então é mais por fecal oral mesmo, é pela boca, é por contato com, ou com fome, se tiver contato com o vômito do doente. Então a máscara nesse caso não vai ajudar. Doutora, na praia, né, quando a gente pensa nesse ambiente, por exemplo, tem muitas pessoas que levam ali um cooler, levam latinhas, né, garrafas, tanto refrigerante, cerveja, enfim. Esses produtos também podem estar contaminados e podem passar uma virose? O que a gente precisa ter muito cuidado nesses coolers é com a origem do gelo, né? Então, de preferência, o gelo que está lá no cooler ter sido industrializado, ele ter vindo em embalagens fechadas, não ter sido um gelo feito com água da torneira, com água contaminada. Então, isso é muito importante, a procedência do gelo que está lá no cooler, né? E com relação às latinhas, é o modo de transmissão via contato de superfície. Então, se uma pessoa contaminada tiver pego essa latinha na mão, ela automaticamente vai estar com o vírus lá que outra pessoa pode pegar. Então, qualquer superfície, né, pode ter o risco de contágio. O vírus, ele é grave ou é momentâneo, né? Aquele desconforto durante alguns dias? Ele é um vírus que não é grave, ele não tem gravidade na imensa maioria das pessoas. Claro que a gente não dá para falar 100% nunca, né? Então, na maioria dos casos, as pessoas vão ter um quadro leve, com certeza, vai ser um quadro leve de poucos dias de duração, né? Só que existem algumas pessoas que vão ter mais propensão a desenvolver um quadro mais grave, né? Então, por exemplo, as crianças pequenas, os idosos, pessoas que tenham comorbidades, que tenham depressão de imunidade, algumas doenças imunossupressoras, essas pessoas podem desenvolver um quadro mais longo ou mais grave. Mas, de um modo geral, ela é uma virose que ela é autolimitada, que ela não é grave e que ela é de curta duração. Esse tipo de virose é preciso medicação? Que a primeira coisa que a gente escuta é: tome muita água. Aconteceu alguma coisa, né? Desarranjou as coisas, tome muita água, é isso? É isso mesmo. Não tem um tratamento específico, né, para essas viroses sazonais. Então, não tem um remédio que eu prescreva milagroso para a pessoa tomar e automaticamente se curar. Não, infelizmente, ele não existe. Então, a gente fala que tem que ser tomadas medidas de sintomáticas. Então, controle da dor, se tiver dor abdominal, um controle de febre, caso tenha uma febrezinha, um controle de enjoo e vômito com remédio sintomático. E o mais importante de tudo é a hidratação, porque o risco que uma diarreia traz é de desidratação. É por isso que as pessoas, as crianças e os idosos têm maior risco de evoluir para as formas graves, porque eles desidratam mais rápido, né? Eles têm menos acesso a beber água. Então, é isso. A hidratação é o ponto mais importante, com certeza, dessas viroses aí diarreicas, tá? Precisa realmente exagerar no consumo de todos os líquidos. As pessoas falam, né? Ai, Gatorade, não sei o quê. Gente, é líquido, né? A pessoa que está com essa virose, ela fica inapetente, ela não consegue, ela vomita, ela não está conseguindo comer direito. Então, o que de líquido ela conseguir ingerir, água de coco, suco, essas bebidas isotônicas de academia, o que ela conseguir ingerir, quanto mais, melhor. Quando começa a ficar preocupante o quadro? O quadro ele é preocupante quando a pessoa tem alguns sinais de alarme que a gente fala, né? Então, a febre, que ela sempre costuma ser baixinha. Se houver febre, ela costuma ser baixinha. Se é uma febre mais alta, ou se essa febre dura mais de 2 a 3 dias, a gente orienta a procurar um serviço de atendimento. Se você sentir que você está desidratado, aquela boca seca, fazendo menos xixi, e não está conseguindo ingerir líquido, aquela pessoa que não consegue porque ela vomita, precisa da hidratação na veia, né? E outro sinal de alarme também, quando as fezes começam a ter, se elas tiverem sangue ou pus ou muco, também é um sinal que é legal de procurar
um atendimento médico, para ver se isso é realmente só o vírus, né? Porque pode ser alguma outra coisa. E quadros muito duradouros, né? Então, esses quadros costumam durar pouquinhos dias, em média até 7, mas podem durar até 14 dias. Então, se passar de 14 dias, necessariamente buscar uma ajuda médica. Às vezes a pessoa tem já esse quadro de diarreia e fala, não, consigo ir trabalhar, consigo ainda fazer as minhas atividades. O ideal é que ela fique isolada, que ela fique em casa, né? Que ela não tenha contato. Então, o ideal é que ela vá ao médico, pelo menos, para ter esse afastamento. O ideal é que ela fique realmente afastada por causa da disseminação, né? Eu trabalhei muito tempo em pronto-socorro, então a gente sabe que muitas empresas entendem a necessidade, não precisaria nem procurar um atendimento médico, o próprio empregador dá a opção do home office, né, para a pessoa doente, isso é muito bacana, para evitar a disseminação, né, no trabalho. Porque sim, é interessante ela ficar em isolamento durante esse período. Doutora, existem alguns remédios que as pessoas tomam para cortar a diarreia. Isso é bom ou é ideal que a diarreia realmente ela termine no tempo dela? Eu sempre falo para os pacientes, não tomar aqueles remédios que prendam o intestino. Não fazer isso, deixar embora mesmo, deixar sair e hidratar. Hidratar para repor esse líquido que você está perdendo, mas não prender essa diarreia não, isso não é legal. Esse quadro pode desencadear outras doenças, já que de uma certa maneira a imunidade da pessoa cai, né? De modo geral não, Existem raros casos em que doenças infecciosas agudas podem desencadear alguma doença reumatológica, alguma doença autoimune, enfim, mas isso seria a exceção da exceção, tá? De modo geral, ela vai ser autolimitada, ela vai se resolver facilmente sem sequelas. Daí a senhora comentou que essa é uma situação sazonal, então normalmente no verão acaba acontecendo mesmo. A gente teve, né, um surto, né, um número maior de casos, isso que chamou bastante atenção. Porque todo mundo já sabe, né, para tomar cuidado com a água, tomar cuidado com algumas questões. Isso deve se prolongar ainda por um tempo, já que as férias acabam por meio de fevereiro. Deve prolongar um pouco mais? Normalmente não prolonga muito, não. Ela dá aquele boom sazonal, né? Tem muito contágio entre pessoas e como o contágio é pessoa a pessoa, ela acaba ficando um tempo ainda se prolongando. Mas a tendência é dar aquele surto, aquele pico mesmo e depois estabilizar e voltar para os níveis normais. Doutora, tem outras questões que nesse momento outras doenças que acabam se aproveitando ou que também acontecem, seja nesse ambiente um ambiente mais úmido por conta do litoral, ou muitas pessoas numa casa também, né? O pessoal aluga às vezes a família inteira aluga uma casa para passar as festas também de fim de ano. Tem outras doenças que acabam se aproveitando disso? Doença, assim, de contágio muito grande interpessoal é mais as diarreias agudas que a gente vê no verão. No inverno a gente vai ver mais as síndromes respiratórias agudas, né? Os vírus respiratórios. Nesse começo do ano a gente vê muita dengue também, muito arbovírus, mas contaminação não é interpessoal, né? É por picada de mosquito, mas costuma acontecer também nesse período, vai começar a juntar os casos agora de diarreia aguda com dengue. E só, assim, o que a gente mais costuma ver nessa época de sazonal é isso. Tem como se prevenir? A prevenção é sempre as medidas básicas de higiene, de lavagem de mãos, sempre, principalmente após usar o banheiro. Tomar muito cuidado com aonde você está se alimentando, então, alimentos de procedência duvidosa, aqueles alimentos super perecíveis que a gente vê na praia, né, tentar evitar. Não comer em lugares de procedência duvidosa, a água, tomar muito cuidado com a água que você consome, tentar consumir sempre aquela água industrializada, engarrafada se possível. Superfícies, quando alguém está doente, limpeza de superfícies, mas de modo geral, outra medida também é respeitar as praias que estão classificadas como impróprias para uso, né? Então, se tiver lá a classificação imprópria para banho,
não usar. Então, são medidas muito básicas de higiene aí para tentar evitar a disseminação. E redobrar o cuidado com as crianças, né? Porque mão na boca para criança... É o básico, né? Criança, mão na boca, né? Então, elas estão muito, muito propensas mesmo, precisa tomar muito cuidado com higienização mesmo. Doutora, daqui a pouco, então assim, nós estamos no verão, mas daqui a pouco já vem outono, inverno, e sempre nessas mudanças, né? Parece que de clima, o corpo sente. O que a gente tem que se preparar para daqui a pouco, né? Quais as outras doenças que são sazonais também, que podem chegar daqui a pouquinho e a gente consegue ainda se preparar para isso? O que a gente pode se preparar, além das medidas básicas de higiene, é vacinação, né? Então, aproveitar quando começar a campanha, por exemplo, da vacinação do influenza, todo mundo ir lá se vacinar, porque a gente está com uma diminuição de taxa de vacinação. Então, nem todo mundo que tem o direito àquela vacina no SUS vai atrás, acaba sobrando. Então, a vacinação, medidas de higiene básicas são o que a gente mais pode fazer para se prevenir de doenças sazonais. Aí a senhora falou da vacina da influenza. Hoje a gente ainda está com aquela restrição das idades? Não. Tem a restrição pelo SUS, né? Então o SUS ele dá a vacinação para os grupos prioritários primeiro, né? As crianças abaixo de 5 anos, os idosos, profissionais de saúde, pessoas com comorbidades ou com imunodepressão. Então sempre sempre vai ser primeiro para esses grupos prioritários, né? E depois, quando acabar a vacinação prioritária, dá para vacinar os outros grupos. Mas na rede privada, qualquer pessoa tem acesso à vacina de influenza. Então é legal de todo mundo que tiver como tentar tomar sempre todos os anos. As campanhas elas acontecem sempre no inverno, né? Entrada na verdade inverno, antes até, né? Então mais ou menos abril, maio começam as campanhas de influenza, né? Antes de dar o boom dos casos de influenza, tem a campanha de vacinação que é para tentar evitar isso. Mas se as pessoas forem hoje ao posto, ela consegue tomar? Hoje a gente tem ainda a vacina referente a 2024, né? Que é a vacina referente às cepas de 2023. Então, agora, provavelmente, não vão achar muitas vacinas mais, né? Porque a gente já está no outro ano. Mas a campanha nova daqui a pouco abre. O ideal é que se vacine o quanto antes. O ideal é que se vacine o quanto antes, com certeza. E todos os anos de preferência, porque a vacina muda a cada ano, né? Então, cada ano eles veem qual foi a cepa mais prevalente do ano anterior e fazem a vacina. Então, todo ano, por isso que essa vacinação ela é anual. A gente falou bastante de Covid, né? E parece que o assunto acaba caindo um pouco no esquecimento, né? Depois a gente veio falar da influenza. Mas a Covid ainda é um perigo ou ela vai perdendo a força? Como que funciona até essa questão dos vírus que nós temos, né, no ar? Porque, por exemplo, a influenza, eu lembro que logo no comecinho de falarem dela, era uma gripe. Aí depois já começaram a falar das classificações de influenza e anualmente isso muda, né? Sim, a Covid, logo após a implementação da campanha de vacinação, foi aí que começaram a diminuir, pelo menos a gravidade dos casos, depois o número de casos. Então, a Covid, ela vai entrar no nosso rol aí de vírus respiratórios que a gente vai ter no inverno. Só que graças à campanha de vacinação, a gente não vê mais aquele número de casos graves, de óbitos. Então, ela entrou no rol aí de vírus respiratórios que vão acometer a gente provavelmente todos os anos. Aí é preciso também a vacinação. Vacinação de Covid também. Todos os anos. Doutora, a gente já está escutando, né, fora aqui do Brasil, notícias de outros vírus, inclusive em circulação. Agora é o momento de voltar a andar com máscara dentro dos estabelecimentos fechados, do transporte público, ou ainda não precisa de tudo isso? Eu acho que ainda não é motivo de pânico, não. Sinceramente, acho que ainda não é motivo de pânico. A gente ainda precisa ver aí o que está acontecendo, né? E é isso.
A gente vê pessoas no metrô, assim, já usando máscara. Acabou virando para algumas pessoas até um hábito, Sim. né? Isso é bom ou não é necessário? Olha, eu acho que, assim, usar a máscara em massa, igual a gente usou na época do Covid, eu não acho necessário. Mas algumas pessoas acabaram adquirindo esse hábito e acabou que elas têm que usar, porque para elas faz bem e ok, não tem problema nenhum. Mas assim, aquele uso em massa, toda a população usando, em todos, não tem mais necessidade disso, né? Uhum. Doutora, nesse momento a gente não tem a questão das doenças respiratórias, elas vêm só realmente no frio? Não, a gente tem circulação de vírus, né? Tanto os vírus respiratórios como os diarreicos, eles estão o ano inteiro circulando, né? O que acontece é a época mesmo. Tem a época do frio costuma dar mais vírus respiratório, a época do calor a gente tem mais vírus entérico, intestinal. Mas eles circulam o ano inteiro, você não vai pegar vírus respiratório só no inverno. Uhum. Tem como evitar, por exemplo, sei lá, se tomar mais vitamina ou comer determinados alimentos, que às vezes a gente vê isso na internet mesmo, né? É possível aumentar a imunidade para não sofrer com essa infecção ou não? Olha, a gente fala umas coisas que parecem bobas, mas que são fundamentais para a gente manter nossa imunidade, que é uma boa alimentação, a pessoa fazer exercícios físicos regulares, boa hidratação, ter um bom sono, não se estressar, ou seja, quase impossível, né? Mas são medidas comportamentais aí de estilo de vida que eles vão levar você a ter uma imunidade melhor para se defender mais de infecções, com certeza. E no caso das crianças, porque, por exemplo, hoje a gente vê muita criança com o celular na mão, não faz atividade física, tem o sono comprometido. Isso é gravíssimo, né? Um problema de saúde pública, na minha opinião. Então, abuso de telas nessa fase infantil, prejudicial não só para o desenvolvimento cognitivo da criança, motor da criança, e também as crianças estão menos ativas, né? Elas estão mais nas telas. Então, sem comentários, assim, esse abuso de telas ele é prejudicial em todos os sentidos para as crianças. Não há nem o que se questionar com relação a isso. Estudos científicos já comprovam isso. A gente fala também da questão do ar livre, vitamina D. Isso também pode ajudar? Porque com certeza. Quase ninguém mais está tomando sol. Ninguém mais toma sol, todo mundo preso dentro do escritório, todo mundo preso no home office. Sim, com certeza, o ar livre, tomar sol, tudo isso é muito importante, são coisas que a gente está perdendo. Doutora, em relação às vacinas, a gente já falou um pouquinho delas, mas existem novos estudos, novas vacinas que devem sair aí no próximo calendário, enfim? Olha, eu acho que a gente tem uma gama de vacinas muito legal, especialmente aqui no SUS, especialmente no Brasil. A gente tem muita cobertura, né, de vacina para várias doenças. A gente sabe que houve uma queda importante aí no número de vacinações nos últimos anos, não sei o que aconteceu, as pessoas estão indo se vacinar menos, as mães estão levando menos as crianças para vacinar, a gente vê uma disseminação de fake news absurda a respeito de vacinação, que vacinação pode levar a autismo, não sei o quê, gente, não dá, assim, a gente está vendo doenças doenças que estavam erradicadas, retornarem, né? Então, sarampo, poliomielite, poliomielite que é uma doença que deixa tanta sequela na pessoa e que é prevenível por vacina, meu Deus, é uma coisa que não pode acontecer. Então, eu particularmente fico assim, desesperada com o assunto queda de vacinação, mas eu acho que no Brasil a gente tem uma cobertura muito, muito, muito boa com relação a outros países, inclusive da Europa. A senhora comentou sobre a poliomielite, inclusive tem a pós-polio, né, que a gente discute até muito aqui na LESP, e tem uma lei referente a isso, ou seja, não é só aquela situação que já é bem difícil, né, a pessoa que era a antiga paralisia infantil, né? Sim.
mas a pessoa adulta que teve a doença, depois ela começa a ter problemas graves de locomoção, Claro. até paralisação, né? Sim, um problema muito grave de locomoção, problema motor, dores crônicas, né? Então, assim, não faz o menor sentido uma doença que você vai lá e dá gotinha para a criança na língua, né? Então, isso é inadmissível, gente. A gente tem que mudar esse quadro aí para ontem. Bom, doutora, eu quero agradecer a sua participação hoje com a gente, também, né, de explicar sobre essa questão da virose, como que a gente pode, né, pelo menos ali com toda a higiene, tentar segurar ela para não entrar dentro de casa, porque realmente não é gostoso, não é bom passar por esse quadro. Então, muito obrigada pela sua participação. Eu conversei, então, com a doutora Ana Cláudia Marcelo, infectologista. Obrigada, doutora. Obrigada. O Alesp Cidadania fica por aqui. A gente se encontra na programação da Rede Alesp. Até o próximo programa. Tchau, tchau.